seguidores da RDK. Estamos aqui para mais um Diversidades e hoje aqui em Arroio do Meio, falando com as meninas aqui uma da saúde, uma assistente social e a coordenadora dos idosos. Começamos então com a Veridiana, né? A Veridiana Frigieri, que é coordenadora do Departamento da Pessoa Idosa, a Leopoldina de Assunção Oliveira, que é assistente social, e ao meu lado a Simone Corran, que é responsável pela assistência primária à saúde. E o nosso bate-papo de hoje será sobre o Junho Violeta. Nós temos muitos meses com muitas cores, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o mês de junho violeta, que remete à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. E o tema desta campanha deste ano é A Liberdade Não Tem Prazo de Validade. Achei bem interessante essa frase e depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela. Segundo dados do governo federal, nos primeiros 4 meses deste ano, foram registrados 75 mil denúncias de violências a idosos através do Disque 100. É um número muito significativo, né? E por isso nós trouxemos as meninas para que nós falemos um pouquinho da nossa situação aqui no município de Arroio do Meio, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante junto aos grupos das pessoas idosas. Então eu gostaria de começar com a Veridiana, que é a coordenadora do departamento, para que tu nos falasse, Veridiana, como se compõe essa área da pessoa idosa aqui em Arroio do Meio, quantos idosos nós temos e como é que se dão essa questão, como se dá essa questão das políticas públicas voltadas aos idosos. Isso aí, então, boa tarde. Hoje, o trabalho que o Departamento da Pessoa Idosa faz, ele é em parceria juntamente com o CRAS e com a saúde. Então, hoje nós temos no nosso município 16 grupos de convivência, onde há uma perspectiva de idosos, de 1.100 idosos que participam dentro desse grupos, que eles são atuantes dentro dos grupos, né? E dentro desse mês, a gente está trabalhando, fazendo um trabalho de conscientização para eles, né? Para conversarem junto com a família, né? Dentro desse programa, dessa campanha do Junho Violeta. Além disso, hoje, as nossas políticas públicas, ela está ligada aos projetos que o município está fazendo dentro desse próprio grupo de convivência, dentro do projeto Saúde 60+, né? Dentro da saúde também, que é a saúde mais perto de você, né? Que tem os médicos, o médico e a enfermeira que também vai até a casa, né? A gente tem a distribuição aqui no departamento de sondas uretrais, as passagens para os idosos acima de 65 anos, e dentre outras, os materiais de convalescência também, que a gente faz empréstimo. Até um tempo atrás a gente fez uma campanha para as pessoas que têm esse material de convalescência em casa, né, que pegou aqui juntamente no departamento, que façam a devolução se caso não ocuparem mais, que não passem para o vizinho, para o outro, né? Sim. Que nos repasse, que nos devolvam isso, porque a demanda está muito grande, né? De procura de andador, de cadeira de banho, porque hoje o nosso município tem 30,37% de idosos acima de 60 anos, então isso dá uma média de mais de 3 mil idosos, né? E hoje, assim, eles têm uma vida ativa, né? Então, pode acontecer algum incidente, por isso que a gente faz essa campanha também. Então, e esse Junho Violeta, a gente está levando eles nos grupos, juntamente com a assistência social e a Simone também, a respeito deles conhecerem a nossa realidade, porque muitos hoje não sabem
do que pode estar acontecendo dentro da família. Porque isso é uma cultura já dentro da família, então para eles isso é normal, né? Então, o que pode estar acontecendo, talvez algo de se policiar, né? Então, está sendo um trabalho bem legal, e a gente gostaria de poder falar bem mais sobre para eles, né? Gente, assim, quando a gente fala em violência, geralmente o que nos remete, o que vem à mente, assim, a primeira é a violência física, né? Quais são os tipos de violência que o idoso pode sofrer dentro deste contexto familiar, além da violência física? Hoje a gente tem a violência psicológica, que é uma também das, como se dizer, no ranking. A violência psicológica ela é a maior assim, entre todos os tipos de violência, né? A violência física, psicológica, financeira, que é uma também bastante, assim, que a gente identifica aqui nós, quanto Departamento do Idoso e CRAS, assim, a violência indireta financeira. Tem o isolamento também do idoso, aquele idoso que acaba ficando em casa, que a família acha que ele também não tem mais condições de participar de grupos, que ele não pode, ou a família muitas vezes não tem tempo de levar ele para participar. E esse isolamento também faz com que ele é um tipo de violência. A necessidade básica do idoso, a medicação, a alimentação, os cuidados mínimos que o idoso precisa ter também. E o isolamento, quando eu falo de família, né? Que hoje as famílias, assim, elas têm compromissos, né? Elas têm a vida delas, têm os compromissos, a gente sabe que hoje as famílias não estão preparadas, né? Para cuidar desse idoso e nem para envelhecer. Então essa também é uma questão de violência e a gente diz sempre, né? A gente também não culpa as famílias, a gente entende assim que, claro, elas têm uma rotina corrida, elas têm trabalho, elas têm filhos, mas esse isolamento do idoso também é. Aquele que deixa o idoso lá, que acaba não passando às vezes nem para ver como é que ele está, às vezes precisa acompanhar no médico, não tem esse acompanhamento, né? Porque muitas vezes a família não tira esse tempo para acompanhar, o idoso vai até o médico, não tem entendimento, não consegue dar sequência no que o médico orienta, e também, então, assim, a gente sempre fala, a violência, elas são inúmeras, né? E hoje eu digo assim, o que mais a gente identifica é o psicológico. Como se dá a violência psicológica? É aquele idoso que a família acaba colocando ele num lugar onde ele acha que ele não tem mais capacidade. Então, sobre gerir, isso. sobre sua própria então, vida, assim, sobre o seu querer ou não querer. Então, então, assim, essa violência psicológica, ela vai acontecendo aos poucos. E vai tirando a autonomia desse idoso, né? De participação de grupo, né? Às vezes, muitas vezes, de visitar um familiar, às vezes, muitas vezes, de ir até o próprio vizinho, né? Então, e isso vai fazendo com que ele se isola. Né? E isso, então, vem a depressão, né? A angústia, e muitas vezes a família acaba não percebendo o que está acontecendo com o idoso. Né? Então, muitas vezes ele vai se isolar, talvez a vizinha vai perceber que ele não participa mais, talvez lá no posto de saúde, que ele ia sempre, ele já não vai mais. Então, e para ele está tudo certo, porque a mãe e o pai estão lá, né, quietinhos, não estão dando trabalho. Então, é uma violência que às vezes demora a se identificar, e às vezes tarde, né? Muitos idosos, eles não comentam, não falam com seus filhos sobre, né, esse incômodo para não mexer com a família, não prejudicar a família. Porque talvez eles tenham medo de ser um incômodo. Isso, e assim, ó, ele precisa trabalhar, né? Minha filha precisa trabalhar, né? Minha filha, eu não vou atrapalhar, porque eles têm os compromissos deles, né? Só que isso tudo, assim, com certeza os prejuízos lá na frente vai se perceber. Né? Então, assim, também, né, chamar atenção para as famílias, olhar para esse idoso diferente, conversar com ele, né, saber os desejos dele, porque muitas vezes eles perdem até o próprio desejo, porque a família gerencia a vida dele de uma forma que, então, eu mudo a casa dele, eu mudo as coisas do lugar, né, eu acho que ele não tem mais capacidade, né, só que assim, ele está ali ainda, ele ainda está ali e ele ainda pode gerenciar a vida dele. Né? Quando não conseguir mais, com certeza o médico vai chamar e vai dizer, hoje não tem mais como ele gerenciar a vida dele. Então, assim, a violência, assim, contra o idoso, esse mês é um mês de Julho Violeta que destaca mais. Só que a nossa ideia, quanto Departamento do Idoso, que graça, é que a gente trabalhe o ano todo. O ano todo. Não assim, ó, só esse mês. Exato. A gente quer trabalhar o ano todo, porque A violência não acontece não, só hoje em dia. exatamente. A violência está atrelada todos os dias. E eu acho que quanto mais a gente fala,
mais a gente potencializa aquele idoso, aquele profissional da saúde para estar um pouco mais atento a esses sinais e sintomas, né? Porque a negligência, desde um não acompanhamento de uma consulta, vai acabar acarretando num diagnóstico a longo prazo muito mais acentuado, né? Então, esses pequenos detalhes, observados, eu falo pela questão da saúde, podem ajudar e contribuir muito, na prevenção. E até essa visitação que o médico, o Dr. Lúcio e a enfermeira Nélia realizam, a gente sempre é um trabalho em rede, né? Então, se ali também há algo, e tanto as nossas visitas que a gente faz também, se há algo que a gente vê que os medicamentos não estão fechando, se a gente sempre trabalha, como eu disse, em rede. A gente sempre se avisa, olha, quem sabe seria legal ir lá, e automaticamente ao contrário, né? Sim. Porque o programa Saúde Mais Perto de Você, que é o que está mais próximo, então, das residências, das famílias, é estar observando esses pequenos sinais que às vezes não aparecem no posto de saúde, não aparecem aqui. Então, é observar aquele idoso, às vezes, aquela superdosagem de uma medicação, era para realizar os exames, não foi, Então, esses pequenos sinais que a gente observa, Porque, ao mesmo tempo, o envelhecimento populacional está... E a cultura deles ainda muitos é o automedicamento, ou eles acham talvez que não vai precisar, e daí não querem incomodar a família para levar. Sim. Então, assim, e as coisas estão diferentes, Gurias, quando a gente fala em violência, nesses vários tipos de violência, às vezes as pessoas pensam assim, não, isso é uma realidade lá dos grandes centros, uma realidade de cidades que têm índices maiores de pobreza, que não é o nosso caso, Aqui em Arroio do Meio, essa realidade da violência, seja ela psicológica, física, patrimonial, ela existe? Vocês constatam muitos casos? Existe. Sim. E a gente percebe, quando a gente foi fazer um grupo, Teri, quando a gente começou a falar sobre o tema, os olhares deles, Quando a gente começou a apresentar no grupo, quais são os tipos de violência. E aí tu olhava, porque, tipo assim, eles diferentes, porque eles acabaram se percebendo, daqui a pouco o que eu estou passando em casa é um sinal de violência. Porque a gente ainda remete a violência só à violência física, Sim, mas a física é visível, uma, que é visível, Sim. Mas as outras que acabam deixando, sinais a longo prazo imperceptíveis, Sim. E a gente comenta bastante, então, dentro dos grupos, e isso acaba se proliferando, essas informações, Porque a gente sempre deixa aquela informação, se não acontece comigo, eu sei de alguém, Sim. E eles se preocupam muito com o fato, mas eu não quero me meter. Isso. E daí, assim, a gente sempre diz para eles que a gente tem que pecar no excesso. Depois que aconteceu, por que não foi falar? Então, existe uma ética profissional muito grande, que a gente recebe denúncias anônimas, Então, a gente sempre sabe chegar e fazer uma visita diferenciada, onde a gente descobre, através de uma conversa bem normal, assim, o que realmente está acontecendo, Nós estamos aqui, então, no CRAS, aqui em Arroio do Meio, onde nós reunimos a assistente social, a responsável pela saúde primária e a do departamento de idosos, a coordenadora do departamento da pessoa idosa, para falarmos exatamente sobre essa questão que nesse mês ela é mais fortalecida, Mas é um assunto que tem que ser levado e debatido durante todo o ano. E lembramos que estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio, sempre o melhor para você. Tem no centro da cidade, na rua Dr. João Carlos Machado, com atendimento prolongado até às 9 da noite, sem fechar ao meio-dia. E também com a chocolateria, o autêntico chocolate artesanal dos Vales, Então, passe na Seleto, passe na Requinte Chocolateria para você conhecer os produtos de qualidade
que cada um deles oferece. Voltamos em seguida para o próximo bloco.